A gente conversa agora com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Olha, Arthur, imagino que deve ter sido daquele jeito, hein? As últimas horas para você também, porque acaba não, mundão. O que está acontecendo? Ficou todo mundo paralisado, né? Quando ocorre algo que a gente não enxerga, a gente não consegue saber como é que se vira com isso. Fica essa preocupação generalizada. Aliás, boa tarde, bem-vindo, Arthur. Boa tarde. Aquela que nem cumprimenta já começa aqui falando. A Priscila Asbeck citou uma questão sobre essa dependência que nós temos de algumas poucas empresas no mundo que fazem esse atendimento em segurança para tecnologia. O que a gente conseguiria fazer para virar essa chave? Tem que investir mais cada país em tecnologia? O Brasil, se quisesse, poderia ter algo assim? Como é que a gente conseguiria ficar mais independente para não ficar ali à mercê de poucas empresas? Não é tão simples. Então, mas esse problema vai trazer uma série de oportunidades, quer dizer, novas empresas ou vai ter mais espaço no mercado. Não é tão simples porque quando o assunto é tecnologia, para algo se viabilizar, normalmente precisa de escala. Então, é por isso que a tecnologia, por um lado, ela democratiza muito as coisas, né? É isso que nós vemos com a internet, com o e-commerce, com o WhatsApp. É uma dádiva para os pequenos negócios, para os pequenos prestadores de serviço. Agora, no outro extremo, nós vemos essa concentração, as Big Techs, né? São concentrações que, na verdade, lembram como era a economia há 150 anos atrás. Então, assim como nós tínhamos Rockefeller dominando o petróleo, nós tínhamos Vanderbilt dominando o aço e tantos outros, hoje nós temos os barões da tecnologia. Só para citar, nós estamos aí, claro, explorando esse caso da Microsoft, o caso da CrowdStrike, mas, por exemplo, se tornou a empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA. A NVIDIA tem 94% do mercado de chips de inteligência artificial em data center. 94%? Quase tudo, né? Exato. Por isso que não é tão simples assim, mas o que eu acredito é que as empresas que consomem esses serviços vão começar a ter mais redundância, vão começar a ter o seguinte: olha, eu tenho esse contrato com essa empresa, mas também tenho esse contrato plano B aqui, ou rodando em paralelo, então as empresas vão ter que investir mais nisso. Não é fácil criar alternativa, mas as empresas vão ter que começar a criar essas rotas. Pois é. Arthur, eu imagino que você tenha visto um monte de publicação na internet, um monte de gente opinando com propriedade um assunto que às vezes nem dominam, né? Quando a gente fala, porque isso é teoria da conspiração, porque na verdade foi isso e ninguém quer falar. Sempre tem um, né? Esse pessoal da imprensa, eles não falam a verdade. Vamos esclarecer aqui, Arthur. Até que ponto pode haver uma desconfiança que tenha sido um ataque hacker que aconteceu? Ou, de fato, assim, para quem compreende o assunto, é muito simples compreender que foi uma falha sistêmica, na verdade, não exatamente um ataque hacker? É que o que aconteceu é tão bizarro. Imagina o que a Priscila estava falando há pouco, que as pessoas vão ter que ir até locações remotas para reiniciar servidores na mão, né? Então, a situação é pitoresca. Ela é tão bizarra que as pessoas devem pensar o seguinte: não pode ser isso, mas pode. Então, basta lembrar o que aconteceu com a Meta há algum tempo atrás, quando o Instagram, o WhatsApp, Facebook saiu do ar. E foi algo muito parecido com isso. As pessoas tiveram que ir manualmente nos servidores da Meta para reiniciar. E a Meta depois emitiu uma nota confirmando isso. Então, na verdade, hoje existe teoria conspiratória para tudo, né? Então, e quem cria a teoria conspiratória, não importa o que aconteceu, vai encaixar a versão que ela tem nessa teoria maluca. Mas não foi isso. Foi uma falha grotesca, mas foi uma falha que pode acontecer. A gente que é jornalista, imagine, você técnico no assunto, a gente entra na internet e pensa assim: meu Deus, mas não é possível que as pessoas... É possível, e elas acreditam em todas as teorias que elas montam. Arthur, bom, os prejuízos, eu não sei, existe uma estimativa quando a gente fala disso? Porque se você contrata um produto, uma base para o seu trabalho, seja computador, seja celular, e aí acontece uma falha desse produto, você vai cobrar de alguém. Como é que fica, assim, digamos, o PROCON dessa segurança digital mundial? Porque ocorreram perdas financeiras, com toda a certeza que a gente ainda nem divulgou as estimativas que as empresas estão entendendo ainda. Qual foi o tamanho do prejuízo? É super difícil estimar nesse momento, porque como você estava repercutindo antes, nós temos, claro, as perdas imediatas
perdas que serão só apuradas nas próximas semanas, e depois nós teremos as questões contratuais e legais. Então, quer dizer, nós vamos ter processos, tenho certeza disso, processos gigantescos. E o que complica essa situação é que são em diferentes países. Então, muito vai depender de como o direito do consumidor dessas empresas em cada um desses países, mas, para além disso, também é muito importante entender os contratos firmados entre as empresas que usavam esse sistema operacional da Microsoft e o relacionamento dela com a CrowdStrike. Porque em tecnologia, normalmente os contratos prevêem isso. Disponibilidade, o que acontece em caso de pane, o que acontece, por exemplo, no caso de lucros cessantes, que é o que vai acontecer com essas empresas. Ontem foram 3 mil voos cancelados nos Estados Unidos, 28 mil atrasados. As empresas aéreas vão ter um rombo com isso. Então, quer dizer, é agora que certamente os advogados também vão trabalhar bastante. Nossa senhora. E a gente viu que, bom, essa falha essencial, você já nos explicou e tudo mais, já expusemos, que foi um erro sistêmico e não exatamente um ataque hacker. Agora, o que ocorreu secundariamente é uma loucura, Arthur. Tem registro aqui no Brasil de tentativa de aplicação de golpe. A gente acabou de falar nos Estados Unidos também. Ou seja, aí você tem os criminosos tentando se aproveitar desse momento de vulnerabilidade, tentando aplicar golpes. Isso também, infelizmente, é muito comum, mas fica como aprendizado para todos nós. Os golpistas, eles sempre tentam surfar na pauta do momento. Então, eles fazem isso, por exemplo, no momento em que as pessoas têm que declarar imposto de renda. Então, daí tem golpes, mensagens, SMS, tentando ludibriar as pessoas porque está na época do imposto de renda. Agora, a onda do momento vai ser o apagão. Então, vão ter empresas que vão receber mensagens do tipo, você tem direito a isso, ou busque esse link para receber tal proteção do apagão tecnológico. Então, fica muito mais com alerta, né? Que os golpistas sempre usam essa pauta do momento para tentar levar a pessoa a cair numa cilada. Esses golpes, enfim... Não era amor, era cilada. Arthur, muito obrigada, hein? Obrigada pela entrevista nessas consequências do apagão geral em todo o planeta. Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Muito obrigada. Obrigado, bom sábado.